se abrirmos nossas mentes, né? Abrir a mente. Não tem como você abrir sua cabeça, mas tem como você deixar de pensar por si mesmo, quer dizer, vaziar seus próprios pensamentos, para poder ouvir o que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a nos dizer é luz, porque Deus é luz. Então Deus traz esclarecimento, te faz ver, te faz enxergar. Quem está em trevas não vê nada, não é? Não entende nada, não sabe nada, não sabe de onde está vindo, nem para onde está indo. Aí fica aquela questão, quem sou eu? Não é? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Claro que só Deus tem estas respostas. Só Deus tem estas respostas, e a resposta de Deus é luz para o nosso interior, para não andarmos às cegas sem saber para onde estamos indo, não é? Irmãos, nós estamos, no culto passado nós falamos sobre compulsão, não foi isso? Falamos sobre compulsão, transtorno de compulsão obsessiva, pessoas que sofrem deste mal. E é claro, nós não estamos livres disso, como vocês sabem. Podemos ter alguns deslizes mentais, algum desequilíbrio mental, e às vezes nem percebemos, achamos que está tudo bem, quando na verdade não está. E tivemos ali um culto de quase 1h30 e apenas só arranhamos a superfície do tema. Muitas coisas poderíamos falar. Poderia falar sobre compulsão de alimento, de moda, de tudo, não é? De tudo. Tudo demais é veneno. São extremos que não podemos correr o risco de cair neles, de cair nos extremos. Temos que ter um centro, a linha. Mas eu creio que nós, mesmo sendo apenas, vamos dizer assim, assuntos superficiais sobre esses temas, porque teríamos que ir muito longe, demorar muito para falar tudo o que gostaríamos de falar, nós estamos aos poucos passando partes para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, e futuramente, Deus nos permitindo, nós vamos sempre estar entrando em detalhes, porque eu lembro que no final do ano passado estávamos falando sobre o jardim da mente, não foi? O jardim da nossa mente, daquilo que plantamos e que tipo de colheita poderemos obter. Se vocês observam, estamos dando continuidade, né, a assuntos do ano passado, só que abrangendo por lados diferentes agora. Mas vamos falar um pouquinho sobre obsessão, já que falamos sobre compulsão no culto anterior. E você sabe que estes atributos, ou estas designações aqui, desses nomes, nós estamos falando sobre os atributos da neurose, onde o mensageiro de Deus, o reverendo William Branham, disse que o mundo inteiro está neurótico, está doente. O mundo inteiro. Então, os atributos da neurose são estes aí que vocês estão vendo. Começar pela ansiedade, compulsão, obsessão, fobias e depressão e dissociação. E você pode ter, você não precisa ser diagnosticado com todos esses itens, basta um destes para mostrar que você está com algum desequilíbrio mental. Mas falando sobre obsessão, nós somos advertidos nas Escrituras que nos últimos tempos os homens estariam desequilibrados desta forma. Como nós encerramos outro culto lendo isto aqui de 2 Timóteo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Já olhamos em várias escrituras, vários modelos de traduções de Bíblia, e alguns diz tempos difíceis, outros diz tempos terríveis, outros diz tempos trabalhosos, e assim vai. Mas o certo é que são realmente tempos difíceis de suportar. Virá tempos terríveis, que é em decorrência de grande estresse e problemas que acometerá os seres humanos, e será um tempo difícil de lidar, é difícil se lidar consigo mesmo, com os desafios desse dia. Então, os homens se tornariam egoístas, totalmente autocentrados em si próprio, amantes do dinheiro, todo o tempo, e tendo despertado seus desejos desordenados pela ganância, não é, para a riqueza,
Avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos. Eles se tornam orgulhosos, arrogantes e insolentes. Presunçosos se tornam abusivos, blasfemadores e zombadores. Claro que isto é por causa do desequilíbrio mental. Então, todos chegam a estar nesta situação, desequilibrados mentalmente. Então, eles se tornam desobedientes aos pais, porque todo este desequilíbrio mental tem por objetivo fazer com que o homem desfaça das leis de Deus, desfaça do que Deus tem dito. Se Deus disse honra teu pai e mãe, claro que ele vai fazer ao contrário para desagradar a Deus. Desobediente aos pais, ingratos, quer dizer, ingratidão é uma pobreza muito grande de espírito. Ingratos, ímpios, profanos, se tornam profanadores, eles profanam o que é sagrado, eles pisam com sapatos de prego por cima de coisas que os anjos cobrem, é o rosto, cobrem os pés com suas asas, para não se aproximar. Os homens, eles pisam por cima, porque eles se tornam profanação. Falaremos, quem sabe, se Deus nos ajudar, sobre profanação qualquer tempo. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, quer dizer, eles não terão domínio próprio. Se não tem domínio próprio, é como um cavalo que não tem cabresto, né? Um cavalo selvagem que não tem cabresto, não tem quem domine, então ele pula para onde quer, estraga a cerca, come lavoura de quem quer que seja e não aceita carga, não aceita nada. Cavalo selvagem que ainda não encontrou um domador. Pois bem, os homens se tornariam desta forma, sem domínio próprio. Sem domínio próprio. Uma pessoa que não se domina, você nunca vai ficar sem um domínio. Você nunca vai ficar sem ter alguém para te dominar ou para te conduzir. Sempre haverá uma liderança dirigindo tua vida. Se você perde domínio próprio, então você cedeu o seu domínio para outra coisa. É disso que se trata a obsessão. É disto que se trata a obsessão. Então preste bem atenção nisto. Sem domínio próprio. Então os homens se tornam cruéis. Crueldade. Gente, a crueldade não deveria ser um traço do ser humano que foi feito à imagem de Deus. Não pode. Tem que ter um desequilíbrio muito grande a ponto deste que deveria ser a imagem de Deus se torna a imagem de Satanás. Pois bem, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. Então, o que é bom hoje é passado de moda, é obsoleto, é bobagem. Não é? Tem que ser o que é ruim, o que é mal. Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Com tudo isto, eles ainda têm aparência de piedade. Interessante isto. Ainda dizem que são cristãos, que são crentes. São filhos de Deus, que Deus é um bom Deus e que acredita em Deus e tudo. Se eles se tornam inimigos de Deus, como podem eles terem piedade? O que é que significa piedade? Quem lembra o que significa piedade? Se eu não esqueci, como vocês, piedade quer dizer temor a Deus, temor de Deus. Né? Piedade é temor de Deus. Então eles se tornam inimigos de Deus, mas mantêm as aparências como se fosse amigo de Deus. Veja que desequilíbrio, hipocrisia. Né? Hipócrita. Apresenta-se uma coisa que não é. Então eles tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, e foi dito, afasta-te destes. Então, uma das coisas que nós podemos ver aqui com calma, por isso que eu parei isto no culto anterior, para só prosseguir hoje com mais calma, nós vemos que autolimitação, você se autolimitar, o que significa isto? É aquilo que Paulo nos ensina. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas não me edificam. Não me edificam. Então, eu me autolimito. Eu poderia ir até aí, nesse lugar, mas que bem isto vai me fazer? Que bem isto vai me fazer? Eu poderia fazer isso que vocês estão fazendo, ninguém me impede disso.
Eu diria, não seria um pecado. Como é que a Igreja Católica diz? Pecado venial, é? Pecado venial, pecado mortal. Não, eu nem lembro agora o significado dessas duas coisas. Mas poderíamos dizer assim, isso nem seria um pecado de morte. Deus não me jogaria no inferno se eu fosse aí onde vocês estão, falasse como vocês estão falando, fizesse o que vocês estão fazendo. Porém, se eu fizesse, se eu fosse, se eu falasse, o que isso me acrescentaria? Em nada, só faria vocês zombarem de mim e dizer, olha, não é crente? Ele não diz que é cristão? Então, você se autolimita. Isto é autocontrole. Isso demonstra autocontrole. Ou uma pessoa que não está com seu pensar ou com a sua mente possuída. Não tem outro dirigindo a mente desta pessoa, porque ela tem autocontrole. E aqui é dito que as pessoas perderiam isto sem domínio próprio. Então, o autocontrole é uma coisa muito importante que dificilmente será encontrada no fim dos tempos, porque as pessoas estão descontroladas. De um modo em geral, a mente humana está descontrolada. Fazem coisas que se você parar para pensar, você diz, isso não é possível. Isso parece ser uma mentira. No entanto, realmente é o que está acontecendo, porque as pessoas não têm autocontrole. Então, se chegamos neste ponto sobre estas pessoas que se tornam amigos da maldade, se tornam inimigas do bem, se tornaram desobedientes, ingratos, ímpios, profanadores e tudo, o que aconteceu com esta pessoa? Então é nesta parte que nós vamos falar sobre este outro atributo da neurose, que é a obsessão. O Webster define. Quem levou o tratado sobre o Webster? Os irmãos levaram? Alguém já leu? Deixou para depois? João Pedro não leu não, João Pedro? Não deu não, né? Aí já tem uns 2 volumes aqui. Quem foi o Webster? Ok. O próximo atributo, então, a falarmos um pouquinho, atributo da neurose, é a obsessão. O Webster define como o ato de um espírito mau em possuir ou a decisão de uma pessoa. Possuir a pessoa ou a decisão de uma pessoa. Tendo como uma ideia persistente. Então, na outra palestra, que nós falamos sobre a compulsão, foi dito que é como ideias fixas na mente da qual você não consegue se livrar. E segue aquela ideia fixa. E assim vai. Então veja que essas coisas se entrelaçam. O Webster define a obsessão como sendo o ato, ou o trabalho, vamos dizer assim, porque ato é os feitos, né? O trabalho, a realização, ato dos apóstolos, a realização dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram, claro, foi o Espírito Santo através deles. Então você veja, ato dos apóstolos. O irmão Branham chega a dizer que este termo não é o mais próprio para compreendermos o que aconteceu naquele tempo. O título deveria ser Ato do Espírito Santo. Os atos do Espírito Santo. Através dos apóstolos. Através dos apóstolos. Como o Apocalipse, que é Apocalipse de João, mas não é Apocalipse de Jesus Cristo. Porque a revelação não é de João. A revelação é de Jesus Cristo, porque o próprio início, vamos dizer assim, o cabeçalho do livro de Apocalipse diz Apocalipse de Jesus Cristo. Então não pode, falamos Apocalipse de João, mas não é de Jesus Cristo. Atos dos apóstolos deveria ser atos do Espírito Santo. E como ele realizou esses atos? Através dos apóstolos. Agora, se a obsessão é influência de um espírito, de um demônio, vamos dizer assim, significa que são atos, ideias impostas por espíritos. Então são atos demoníacos. O que nos leva a perceber de forma bem nítida
que o que está acontecendo no tempo do fim, que foi profetizado nas Escrituras, são atos demoníacos, atos, trabalhos, realizações de espíritos inferiores, de espíritos das trevas, de anjos caídos, que estão agindo através das pessoas. E como tem agido? Primeiro foi plantada a semente em suas mentes, e aquilo se tornou terreno fértil para isso se proliferar, e elas, claro, obedecem àquilo que está na mente. Se essas mentes estão fora do seu estado normal, entraram em desequilíbrio, e as pessoas perdem o domínio de si mesmas, então o que elas fazem? Porque elas odeiam, porque matam, porque destroem, porque roubam, porque mentem, porque odeiam. Significa que tem algo por trás disso que está influenciando estas pessoas. E esta influência, elas são levadas a fazer, a praticar, a falar, a interagir, a tal ponto que aquilo se torna uma obsessão. Ou elas fazem ou fazem. Se não fizerem, estarão em falta. É a mesma coisa da compulsão por chocolate, da compulsão por lavar as mãos a cada instante, da compulsão, mania de limpeza, seja o que for. Tem uma ideia fixa na mente da pessoa, que ela ou faz ou faz. Então a obsessão leva a pessoa a isto. Ela se torna obsessiva. E se esta obsessão for uma ideia de suicídio, ela só vai parar quando parar de viver, quando acabar com sua vida. Se a obsessão é o ódio, não é? Se a obsessão é traição, e assim vai. Poderíamos entrar aqui em vários aspectos do nosso dia a dia, mas nem é necessário, você já pode muito bem entender o restante de toda essa palestra, se você for olhar no dia a dia das pessoas. Então, o que estamos encontrando hoje? Um dos atributos da neurose, que é a obsessão, ela vem às pessoas, é um ato ou um trabalho ou a realização de espíritos do mal possuindo as pessoas, influindo em suas decisões, tendo como persistente, como uma ideia persistente, como um desejo ou emoção, que a pessoa não pode se livrar disso enquanto não fizer, enquanto não alimentar aquele espírito, porque na verdade a pessoa não alimenta a si mesma, porque ela continua no vazio. Nada que elas fazem preenche este vazio, porque a pessoa não está alimentando sua alma, ela está alimentando o espírito que a possuiu. O significado de obsessão é ação de obsedar. Nome difícil, né? Parece que é novo. A ação de obsedar. Obsedar. Ou de importunar. De importunar. Sentimento, ideia, conduta que se impõe a uma pessoa. Veja, se impõe. Olha, ninguém nasceu e se criou já sabendo sobre ódio, né? Ninguém nasceu ruim. A partir das suas experiências, do seu dia a dia, do seu crescimento, do seu aprendizado, ela vai se tornando aquilo. Em alguma fase de sua vida ou de seu crescimento como pessoa, ela sofreu algum abalo, alguma rejeição, alguma coisa, e alguma ideia fixa foi colocada ali, até que lá na frente existe então o que chamam de ideia catalisadora. São traumas que você passa, são situações complicadíssimas em sua vida, e que aquilo fica como uma marca registrada do teu caráter ou da tua personalidade. Seja sentimento de ódio, de rancor, de alegria, não sei, seja o que for. Aquilo fica uma marca registrada na tua personalidade, com uma marca de ferro a fogo, que é levado ao fogo e colocado no bezerro, né? Aquela marca fica ali. Então isso fica registrado na tua personalidade. Você convive com aquilo com muito tempo. E chega um momento que vem, vamos dizer assim, o que chamam de catalisador. Porque aquilo está adormecido. E você tem aquela propensão, é inclinado a fazer, a realizar,
a ceder, ou seja o que for. Porém, aquilo está guardado e você age sempre naturalmente como se tudo estivesse bem, mas não, aquilo está lá. Então, acontece outro caso semelhante, acontece outra experiência traumática, poderíamos dizer, na tua vida, e isto é o que chamaríamos de catalisador. Aquilo faz com que aquela marca venha à tona, aquela ferida se abra outra vez. Veja, então é quando você vai agir de acordo com aquela marca que ficou registrada como parte agora da tua personalidade. Seja uma ideia física, seja o que for, você vai então agir daquela forma, vai fazer aquilo. Sentimento, ideia, conduta que se impõe a uma pessoa atingida por uma neurose obsessiva, ideia fixa ou preocupação constante. É complicado isso, porque estamos falando sobre problemas mentais, desequilíbrios mentais. Justamente no tempo em que todo mundo está doido, está maluco, está um neurótico. E falaram para o irmão Brando, você não pode chamar o povo de neurótico, são pessoas educadas. O irmão Brando disse, ok, então eles são neuróticos educados. São neuróticos educados. São pessoas boas? Sim, mas são neuróticos. Estão doentes, o mundo inteiro está assim. Então seria a interferência prejudicial exercida por um espírito, isso que estamos analisando hoje, obsessão. Veja, influência prejudicial exercida por um espírito sobre alguém, sobre uma pessoa, provocando-lhes desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo sobre outro, porque estamos tratando aqui de duas personalidades. Um espírito, um demônio ou um anjo caído, seja qual for a designação você queira dar, e você como ser pensante. Como ser pensante. Mas por que você pensa que está agindo naturalmente, que você não tem nada disso, que não tem problema nenhum? Porque você não percebe como você apanha o espírito, aonde você o adquire, como foi que aquilo aconteceu, quando, como é que você vai saber disso? Se é na mente. Veja, então a obsessão apresenta sintomas tais como angústia, depressão, perturbação do sono, insônias constantes ou pesadelos, mau humor, desinteresse pelo estudo, desinteresse pelo trabalho, isolamento social, pensamentos suicidas, desregramento sexual e etc. Aí está alguns sintomas da obsessão. Agora, o manual médico, manual de medicina, biblioteca médica, ela trata a obsessão compulsiva da seguinte forma. Vou ler esta matéria para vocês, são poucas coisas, para que vocês entendam o que dizem os médicos, a psiquiatria a respeito disto. A letra está muito pequena aqui e eu deixei os óculos lá para cima. Realmente está pequenininho, Romanel. Acho que você não enxerga nada aí, só um borrão. A obsessão compulsiva caracteriza-se pela presença de ideias. Agora, eu achei estranho uma coisa ao analisar um pouquinho sobre isto, que a gente nunca analisa tudo, né? Somente algumas poucas coisas, porque se temos uma palestra aí de 40 minutos, 1 hora, se você analisar muito sobre um tema, você vai passar um mês falando sobre ele, né? Então você pega algumas. O que eu achei estranho além de Webster, que era um cristão fervoroso, tratar desse tema de obsessão como a influência de um espírito sobre a pessoa, controlando suas ideias, ou impondo ideias à mente da pessoa, pouco nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei pessoas, ou evangélicos, seja o que for, tratando desse tema. E
poucos psicólogos também. Eu acredito que eles tratam disto com mais propriedade junto do primeiro tema sobre neurose. Porém, quando pegamos as derivações disso, ou como eu disse, os atributos da neurose, eles não entram, pelo menos o tanto que eu pesquisei, eu não vi eles entrarem a fundo sobre o problema da obsessão. No entanto, os espíritas, em primeiro lugar, o que mais eles falam é sobre obsessão. E eu fiquei me perguntando por que os espíritas é quem mais trata disso. E eles sabem, e eles alegam que são realmente espíritos baixos, como na linguagem deles, né? Espíritos pobres, seres que não evoluíram. Os espíritas não sabem que eram os seres mais evoluídos que existiam, são os demônios, porque eram anjos que assistiam diante de Deus, né? E foram expulsos. No entanto, eles creem e ensinam que estes espíritos de luz ou de pouca luz são seres humanos que evoluem, porque eles creem na reencarnação e aquelas ideias idiotas todas, não chamando eles de idiota, mas a ideia sim, porque é contrária ao ensinamento do Deus Todo-Poderoso. Eu não posso crer nem aceitar que a ideia espírita, por mais bonita que ela seja melhor do que a ideia que Deus nos deixa em sua palavra a respeito dele mesmo, não é? Não posso entender. Ok, mas vamos aqui. A enciclopédia médica fala sobre a obsessão assim. A obsessão compulsiva caracteriza-se pela presença de ideias e imagens ou de impulsos recorrentes, não desejados, invasores que parecem sem sentidos, quer dizer, ideias e pensamentos indesejados. Não é a pessoa em si que deseja, como ela está em desequilíbrio, não é? Então outra coisa está impondo aquelas ideias. E parecem sem sentidos, estranhos, indecentes ou aterradores. Obsessões. E ao mesmo tempo uma urgência ou uma compulsão para fazer algo que liberte da incomodidade causada pela obsessão. Gente, isso é uma doença muito terrível. Além de vir, olha, deixe-me repetir isso direitinho aqui, olha. A obsessão compulsiva, caracterizada pela presença de ideia. Agora imagine você com ideias fixas na mente. Imagens ou impulsos não desejados, invasores que parecem sem sentido. E estes pensamentos, imagens ou ideias que te vêm, que são estranhos, eles podem ser indecentes ou aterradores. E ao mesmo tempo em que isto vem a você, vem também uma urgência ou uma compulsão para fazer algo que te liberte da incomodidade causada pela obsessão. É como você correr dentro de um labirinto e você nunca encontra saída. Porque enquanto você está sofrendo, enquanto teu corpo, a tua psique está sofrendo por estes pensamentos impostos, você ao mesmo tempo está tentando fazer algo para se livrar daquilo. E essa tentativa de se livrar deste mal, que não é normal sobre você, também se torna uma obsessão. Então, é como se você estivesse brincando de esconde-esconde com o diabo, que ele vai te achar em qualquer buraco que você entrar. E nessa correria para se esconder, você sabe que não tem canto onde você possa estar escondido. É a mesma coisa do menino com medo, porque dorme sozinho e tem medo, porque diz que tem monstro dentro do armário, e corre para debaixo da cama, como se debaixo da cama estivesse livre. Vê? Ou se cobre com lençol. Quem de vocês já teve pesadelo, descobriu com o lençol e ficou com medo do bicho puxar o lençol? Veja que situação terrível. Difícil, não é? Complicado. Tá. Os temas observados onipresentes são o dano, o risco ou o perigo. Quer dizer, os temas obsessivos, aliás.
Os temas obsessivos que mais vêm na mente da pessoa acometida por este mal é o risco ou o perigo. Entre as observações mais frequentes estão as preocupações pela contaminação, pela dúvida, pela perda e pela agressividade. Caracteristicamente, as pessoas com uma perturbação obsessivo-compulsiva, quer dizer, obsessão compulsiva. Você quer saber o que é compulsão? Então, lembra do que foi pregado no culto passado, eu volto a ouvi-lo. Aqui já estamos falando sobre obsessão compulsiva. As pessoas com isto sentem-se impulsionadas a efetuar rituais, atos repetitivos, com um propósito intencional. Ela tem uma intenção e por isto faz isto ou aquilo. Os rituais utilizados para controlar uma obsessão incluem-se lavar-se ou limpar-se para se libertar da contaminação, verificações repetitivas para suprimir as dúvidas. Falamos isso um pouquinho, não foi? No outro culto? Verificação repetitiva. Temos um exemplo de você fechar a janela, quando entrar no quarto, dizer, eu vou lá para ver se realmente eu fechei. Aí volta, observa, está fechada, depois diz, será que eu fui lá mesmo e verifiquei? Eu só pensei que tinha ido. E assim vai. Olha, é melhor você procurar ajuda, viu? Melhor procurar ajuda se chegou nesse estágio. Então, verificações repetitivas para suprimir as dúvidas. Guardar as coisas para que não se percam e evitar as pessoas que pudessem ser objeto de agressão. De um modo geral, os rituais consistem na lavagem excessiva das mãos ou na verificação repetitiva para se assegurar de ter fechado a porta. Outros rituais são mentais. Isto, não estamos dizendo que é apenas isto, são apenas exemplos. Às vezes você está aí sentado e, ao invés de estar, vamos dizer assim, prestando atenção no que está sendo dito, no aprendizado, a tua mente é ocupada pelos riscos do piso para ver se está alinhado, aí daqui a pouco você descobre que as pernas, os pés do banco está em determinado desalinho com a risca do piso da cerâmica, alguma coisa assim. Nós falamos sobre isso também, sobre a compulsão por simetria. E nisso você se perde em seu próprio pensamento, em sua própria mente. Melhor dizer, me belisca para ver se eu estou dormindo, né? Porque às vezes você fica tão paradão que alguém passa a mão assim, né? Na tua frente, para ver se pisca, não é? Tá. Outros rituais são mentais, como o cálculo repetitivo, ou fazer afirmações para diminuir o perigo. A obsessão compulsiva é diferente da personalidade obsessiva compulsiva. Isso já é outro estudo já. Veja, estou lendo aqui uma matéria médica. As pessoas podem ter uma obsessão por qualquer coisa e os seus rituais não estão sempre ligados de forma lógica à incomodidade que se tenta aliviar. Por exemplo, uma pessoa que está preocupada com a contaminação pode ter sentido alívio uma vez ao ter metido casualmente a sua mão no bolso. Então, estou livre de pegar o vírus da gripe, né? Tá a mão no bolso. E aí sentiu seguro, sentiu aliviado. A partir desse momento, ela, vamos dizer assim, ela colocou um marco. Sabe o que é colocar um marco, uma marca, fixar um ponto? É quando você tem um mapa aí de uma cidade, de um local na parede, e você diz, eu conheço essa casa, eu conheço esse lugar, eu já estive ali, eu tenho que viajar até tal lugar, e você coloca, como é que chama? Alfinete, né? Alfinete. Então você liga pontos. Então a mesma coisa acontece, um pequeno exemplo, quando nós partimos para isto, neste exemplo aqui que estamos dando. Veja, a pessoa então com medo de contaminação em um ambiente cheio de gente, seja o que for, e diz, eu não vou pegar nisso aqui não, nessa cadeira, disso aqui, pode ser que eu pegue algum vírus, que aqui tem pessoas contaminadas. Então você ali põe a mão nos bolsos e se sente seguro. E então essa sensação de segurança se torna como um alfinete que você colocou no mapa. E a partir dali,
A partir desse momento, cada vez que surge uma obsessão relacionada com a contaminação, você introduz repetidamente e até de forma inconsciente a sua mão no bolso. Vê? Em geral, as pessoas com perturbações obsessivo-compulsivas estão conscientes de que as suas obsessões não refletem riscos normais ou riscos reais. Estão conscientes disso. Reconhecem que o seu comportamento físico e mental é excessivo. E algumas são tidas como pessoas hipocondríacas. Elas não param de tomar remédio, que sempre acham que estão doentes com alguma coisa. Sempre estão reclamando de alguma doença. Pois bem, daí a diferença. Veja, elas reconhecem que o seu comportamento físico e mental é excessivo, a ponto de chegar a ser insólito. Daí a diferença entre a obsessão compulsiva e as perturbações psicóticas. Veja, são temas muito extensos. São temas muito extensos, porque isso é estudo sobre a mente humana. E quem conseguiu até hoje decifrar a mente humana? Eles dizem que nós só usamos 3% ou 5% do nosso cérebro. Encontre um ser humano que usa 20% do cérebro e você vai ver um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. Vê? E o que acontece com as outras partes do cérebro? Então, para vocês terem uma ideia do quanto que é abrangente esse tema, do quanto que isto se vai longe com isto. Veja isto aqui. As pessoas com perturbações obsessivo-compulsivas estão conscientes de que as suas obsessões não refletem riscos reais. Reconhece que o seu comportamento físico e mental é excessivo ao ponto de chegar a ser insólito. Daí a diferença entre a obsessão compulsiva e as perturbações psicóticas. Uma pessoa perturbada, com a psique perturbada, nas quais as pessoas perdem contato com a realidade. Enquanto vamos dizer assim, obsessão compulsiva, a pessoa está ciente, ela está consciente, mesmo que de alguma forma não tenha domínio sobre esta obsessão, mas ela sabe que não existe aquilo, ela sabe que é apenas ideia fixa. Então esta pessoa sabe, se ela é levada, vamos dizer assim, se a ela é dado um ensino sobre isto, como estamos tendo, então a pessoa está consciente que aquilo é só algo mental, que não existe nada que esteja lhe perseguindo, que não existe ninguém lhe odiando, não tem ninguém fazendo macumba para ela, não tem ninguém tentando destruir. É problema da mente dela e ela sabe, está consciente, porém sofre deste mal. Agora, no caso da perturbação psicótica, a pessoa perde o senso da realidade. Ela perde o senso do real. Ela já não sabe diferenciar entre o real e o imaginário. Então, quando você vê uma pessoa assim, você já sabe, já está no tempo de levar para a Juqueri. Levar para a Juqueri, para o lugar dos doidos. Não é? Porque ela já não consegue diferenciar. Agora, claro, muita gente se faz de durão para dizer que tá tudo ok, que está bom da mente, e assim você vê pais e mães cuidando de filhos quando eles não têm mais juízo para aquilo, já perderam o juízo faz tempo, mas eles, como é apenas uma compulsão, vamos dizer assim, uma obsessão compulsiva, a pessoa ainda consegue conviver com a realidade, aí no trabalho, tudo isso, como falamos no culto anterior. Agora, se ela é acometida, se isto sobe ao nível maior, mais alto, não é? Então se torna perturbações psicóticas e ela perde o senso com a realidade mesmo. Ela pode matar a criança e continuar amamentando a criança, dizendo, mas não quer comer de jeito nenhum, não quer comer, está dormindo. Ela não sabe que matou, que torceu o pescoço e assim vai.
Claro, você vê isso acontecendo aí nas reportagens, mães que matam os filhos e aquela coisa toda, e babá que mata a criança, e porque a criança está chorando demais. O que aconteceu? Entenda que uma pessoa normal não age desse jeito. Ela teve que ter um desequilíbrio, ela teve que ter, e eles chegam a dizer, não é, depois que ouviu vozes, mata, destrói, não é assim? Mata, faz isto. E realmente elas ouvem. Realmente elas ouvem, porque tem uma entidade por trás disso. A obsessão faz isso. Agora, e eu não estou ainda associando obsessão com possessão. Vê? E ainda não cheguei a esse ponto. Não fiz ainda a ligação dentro desse tema sobre essas duas coisas, mas já mostrando a vocês o que é. Ok. A obsessão compulsiva afeta cerca de 2/3 dos adultos e acontece aproximadamente com a mesma frequência nas mulheres e nos homens. Como as pessoas afetadas por esta perturbação temem a vergonha de serem descobertas, olha, eu falei há pouco isso. Falei que muitos conseguem conviver e até enganar como normal. Então não são taxados de doido ainda, porque elas, como não perderam ainda o senso da realidade, entre o real e o imaginário e o ilusório, elas conseguem se fazer de durona. Veja, como as pessoas afetadas por esta perturbação temem a vergonha de serem descobertas, realizam com frequência os seus rituais de modo secreto, para que não seja tido como maluco. Embora estes lhes tomem várias horas por dia, cerca de 1/3 das pessoas com uma obsessão compulsiva encontra-se em estado depressivo quando se diagnostica a perturbação. Então, quando chegar realmente ter um diagnóstico, a pessoa já está em estado depressivo. No conjunto, 2/3 sofrem de depressão em algum momento. Então, quando iniciamos a falar sobre neurose, nós falamos sobre isto, que é isto, né? Depressão, estresse, tudo. Olha o que o irmão Branham diz. O mundo inteiro está neurótico, não somente este país, se referindo à América. O mundo inteiro. E ele disse que uma das coisas que ele disse que estava causando isto era o estresse ou as tensões nervosas, porque os nervos ficam abalados. Agora uma pessoa que tem obsessão, que se tornou uma pessoa obsessiva, tem um comportamento obsessivo, e essa pessoa desenvolve coisas como o excesso de comer, o comer para ela se torna uma obsessão. E claro, ela compulsoriamente, não sei se é assim a palavra certa, mas ela tem compulsão a comer, de atacar a geladeira, e só se satisfaz, só sentirá, vamos dizer assim, prazer, né, se ela comer, enquanto ela está sentindo gosto do alimento. Então, isso é apenas um exemplo. Então, tal como o excesso de comer, ou também o não comer em excesso, porque aí vem os dois males, a bulimia e a anorexia. E essas duas coisas te levam ao caos, ao fundo do poço, à morte. Ou pessoas que desenvolvem esta obsessão por palavras torpes, palavrões, palavras mal. Ou como estão a cada dia mais se sujando em promiscuidade e adultério. Isto se torna obsessivo para elas, uma obsessão. Pois bem, estes são todos os atos, ou apenas, não todos, mas uns pontos-chave que demonstra a posse de um espírito maligno sobre a pessoa. O irmão Branham disse que você pode alimentar um hábito ou vamos dizer assim, ou matar este hábito de fome, não é? Você pode nutrir um hábito ou
alimentá-lo. Aquilo que ele falou sobre a briga do cão branco e o cão negro, e é dito qual dos dois vence. Depende de quem você alimentar. Se você for alimentar suas obsessões, seus medos, fobias e todas estas coisas que acompanham, claro que isto vai realmente tomar conta de tua vida. Ou você pode então alimentar a tua alma com outra coisa. Agora, se você alimenta um hábito ruim e o nutre, depois de um tempo, ele vai ter uma vida própria. Aquele hábito. Eu me habituei, eu me acostumei a fazer isto. Então isso pode se tornar uma compulsão. Não diz que é o costume que mata o corpo? Então você alimenta determinados hábitos ruins e chega esse momento que aquele hábito vai existir por si mesmo, porque ele ganha vida, ou um espírito começa a se alimentar daquilo. E daí a pouco, aquilo se tornará como imposição na tua vida, se infiltrará em tua personalidade e caráter, e você já não admite ou nem imagina que não é você, que é uma entidade, vamos dizer assim, agindo, se alimentando, interagindo com este mundo através de você. E chega ao ponto de dominar a tua vida. Você perderá o domínio próprio. E aquilo se torna uma obsessão. Vê? Então, é possessão demoníaca. É possessão demoníaca. Eu não me importo se você diz, bem, mas eu não compreendo como é que isto vem. Não importa. Se isto acomete as mulheres na sua forma de quererem cada vez se vestir mais, se produzir mais, se arrumar mais, se apresentar mais bonita, ou se vem para as pessoas como uma loucura de gastar de forma compulsiva, ou se o desejo, a ideia fixa é apenas acompanhar as novas modas e acompanhar as novidades, ou se leva você apenas para o esporte, e levar os homens ao delírio, ou se isto te leva apenas para o alimento, para comer e pronto. Não importa qual é a face do mal, ou como ele se apresenta. Um demônio é um demônio. E se não é natural, é demoníaco. É demoníaco. Agora me diga, por que as pessoas não adquirem a obsessão de ler as Escrituras? De ouvir a palavra de Deus? Por que não se torna obsessivo vir aos cultos, orar, plantar o joelho no chão e orar? Por quê? Porque Deus não coloca obsessão em quem quer que seja. A palavra te liberta e você terá que fazer por seu próprio desejo de adoração. No entanto, as coisas que você faz para o lado do mal, você faz, ou as pessoas fazem, porque o diabo coloca um cabresto nessas pessoas e começa a viver através da vida destas pessoas. E isso se chama prisão. Mesmo elas pensando que estão livres, elas estão aprisionadas com cadeias infernais e só fazem aquilo que agrada aquele que lhe está dando ordem, de quem as pessoas se tornam escravas. Agora, Deus trabalha conosco de forma totalmente diferente. Ele nos liberta de tudo isto e pede para nós, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Então é aquela coisa, renova em mim, Senhor, renova. Foi a oração de Davi. Renova em mim, tira tudo que há de mal em mim, renova o meu espírito. Então, não é simplesmente você dizer, ó Deus, me possui, toma conta. Não, você tem que desejar e você tem que sair da frente. Não é? Deus não chega e invade. Ele é educado, ele pede licença. Não é? Ele não deixa você não perceber como o diabo faz. Não, Deus chega e bate na porta e espera você entrar e espera você ofereça-se a Ele como sacrifício. Amém? Vamos colocar de pé? Quem sabe, se no próximo culto
nós não voltarmos a falar sobre obsessão, falaremos um pouco sobre fobias. Oremos. Pai bendito, no nome amoroso de Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti nesta hora, por Tua bondade, por Tua misericórdia para com cada um de nós. Bem sabemos que a situação caótica está bem aí na nossa frente, vemos os acontecimentos todos os dias, e nós humildemente suplicamos que o Senhor nos proteja nesta hora tão difícil, Pai. Proteja as nossas mentes, abre o nosso entendimento para a Tua palavra e que os canais sejam fechados para toda a astúcia e cilada do inimigo. Que possamos ouvir do Teu Espírito, Pai bendito, a ministração da Tua palavra para nos libertar de todos esses males. Perdoa os nossos pecados, Pai bendito, nos enche de amor, de carinho, ó Deus, e de compreensão para entendermos as pessoas, para aceitarmos as coisas como elas são e, Pai, para que possamos saber como passar por cima de todas estas coisas que procuram nos atingir, que possamos aprender como nos livrar, como nos afastar do pecado, da incredulidade, que nos odeia tão de perto, Pai. Abre nosso entendimento para compreender a Tua palavra e que possamos receber a cada dia porção da mente do grande Deus, do Espírito Santo, a mente de Cristo em nós, para compreendermos todo o Teu plano e do que Tu desejas e espera de nós nesse tempo. No nome de Jesus Cristo, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração e louvor nesta hora, para a Tua glória, no nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai. Guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mais filhos do celeste Rei. Louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enche mais, que de prazer nos enche mais. Que gozos terreais, que gozo terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venhamos louvar os que seus filhos são, e se ergam já a demandar, e se ergam já a demandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor.